E aí, o que acontece quando o preconceito racial e a intolerância religiosa se encontram? Pois é, daí surge um termo bem complexo e muito debatido: racismo religioso. Nessa análise, a gente vai desvendar o que essa expressão realmente significa e por que ela causa tanta polêmica, especialmente aqui no Brasil. Bom, para a gente entender o que é esse tal de racismo religioso, é fundamental olhar para o nosso quintal, para o contexto brasileiro. Aqui, essa discussão está totalmente amarrada com a nossa história e a nossa cultura, o que torna tudo, claro, bem mais complicado de decifrar. A verdade é que a balança da liberdade religiosa por aqui não pesa igual para todo mundo, sabe? O Brasil é super diverso, mas, na prática, as religiões de matriz africana sofrem uma discriminação constante, muito grave. E é aí que a coisa esquenta e a gente se pergunta: onde termina a intolerância religiosa e onde começa o racismo? Ok, para ir na raiz do problema, a gente precisa olhar para esse contraste enorme entre o que diz a lei e o que acontece na vida real. Porque sim, o Brasil tem leis para proteger a liberdade de crença, mas a intolerância ainda é uma força muito poderosa no dia a dia. Olha só, no papel, a nossa Constituição de 88 é clara, garante a liberdade de crença e de culto para todo mundo. Só que na prática, o que a gente vê muitas vezes são grupos religiosos maiores usando táticas bem agressivas para ganhar poder, né? Isso inclui espalhar conteúdo que só alimenta a intolerância e o ódio. E essas atitudes, claro, batem de frente com a ideia de um Estado laico, que a lei deveria proteger. Certo, para a gente conseguir desembolar essa história, primeiro a gente precisa alinhar alguns conceitos. Essa discussão toda sobre racismo religioso passa por palavras como raça, etnia e diferentes tipos de crime na lei. Entender isso é o primeiro passo para desatar esse nó. Vamos começar com uma palavra que parece complicada, mas não é: fenótipo. O que é isso? Basicamente, são as nossas características físicas, aquelas que a gente vê. Cor da pele, tipo do cabelo, formato do rosto, é a nossa aparência. E, historicamente, foi com base nisso que o racismo se construiu, em cima do que se vê. Agora, etnia já é outra conversa. Aqui o foco não é a aparência, mas sim a cultura. Pensa em ancestralidade, história, língua, costumes e, claro, religião. São coisas que um grupo compartilha. É uma identidade cultural que uma pessoa pode adotar, não é algo que vem da biologia. E essa diferença é crucial quando a gente olha para a lei brasileira. Porque olha só, a lei trata a discriminação por religião e a injúria racial como crimes diferentes. Um foca na crença e a pena é mais branda. O outro foca na ofensa à dignidade da pessoa por causa da raça ou etnia, e as penas são bem mais pesadas. Ou seja, legalmente falando, não são a mesma coisa. Ok, com essas definições da lei mais frescas na cabeça, a gente chega no X da questão. É exatamente aqui que o termo racismo religioso se torna um campo minado, cheio de complexidade e polêmica. E a pergunta que não quer calar é esta: quando um templo de uma religião de matriz africana é atacado, o que de facto está sendo atacado ali? É a fé das pessoas ou é a identidade racial e cultural que aquela fé representa? É a raça ou a religião? E a resposta, gente, não é nada simples. Porquê? Porque as religiões de matriz africana são abertas para todo mundo. Existe um número enorme de praticantes que não são negros. A conexão deles é pela cultura, pela etnia e não pelo fenótipo. E aí, quando acontece um ataque, como é que se define o alvo desse preconceito? Complica tudo. Bom, esse debate todo pode ser organizado em, basicamente, 3 grandes visões. 3 premissas que tentam explicar essa relação entre raça, religião e discriminação. Cada uma com uma perspectiva diferente. A primeira visão diz o seguinte: atacar uma religião de matriz africana é, por definição, um ato racista. Por quê? Porque essas religiões são um pilar da herança cultural, da história do povo africano. Então não dá para separar as duas coisas. O ataque é contra a religião, sim, mas também contra toda essa herança. Tem até uma citação muito boa da pesquisadora Ana Paula Mendes de Miranda que resume essa ideia. Ela diz que a vitimização é provocada por um pertencimento identitário que é étnico-racial e religioso ao mesmo tempo e não só pela cor da pele. O alvo, então, é a identidade cultural como um todo. Agora vamos para a segunda visão, que é uma interpretação, digamos, mais tradicional. Ela defende que racismo é, especificamente, sobre traços físicos, sobre o fenótipo. Ponto. Seguindo essa lógica, uma pessoa que não é negra não poderia ser vítima de racismo, mesmo que sofra uma violência dentro de um terreiro por causa da sua fé. Seria discriminação religiosa, mas não racismo. E aí vem a terceira premissa, que amplia bastante o debate.
Ela foca na ideia de racismo estrutural. Aqui, o racismo não é só um preconceito individual de uma pessoa contra a outra. É um sistema de poder, uma estrutura inteira da sociedade que historicamente marginaliza certos grupos. E dentro dessa estrutura, pessoas do grupo dominante podem sofrer preconceito, claro, mas não o racismo sistémico. Deu para sentir o tamanho do nó, né? Com essas três visões disputando espaço, fica óbvio porque não existe uma resposta fácil. O termo racismo religioso continua sendo um campo de batalha, uma definição que ainda está em aberto. E não estamos falando de algo pequeno. Os números são absurdos. Mais de 70%, pensa nisso, mais de 70% de todos os casos de intolerância religiosa registrados no Brasil são contra religiões de matriz africana. Isso não é coincidência, é um padrão. E esse dilema todo cria uma contradição. Vamos pensar em dois cenários. Vítima A, uma pessoa branca e atacada num terreiro por causa da sua fé. Vítima B, uma pessoa negra e atacada numa igreja com ofensas claramente racistas. Os dois são crimes de ódio, sem dúvida. Mas as nossas definições de hoje têm dificuldade de encaixar os dois na mesma caixinha, de chamar os dois de racismo religioso. O ponto crucial é esse. O termo racismo religioso tenta juntar dois crimes que a lei hoje entende como coisas separadas: o racismo e a discriminação religiosa. O problema é que eles nem sempre acontecem juntos, e ao tentar colocar tudo no mesmo saco, a gente corre o risco de perder nuances legais e sociais que são muito importantes. E no fim a gente fica com essa pergunta central martelando na cabeça. Como é que a lei deveria definir e combater uma injustiça que está bem ali, na encruzilhada entre raça e fé? Não tem resposta fácil, não tem fórmula mágica. Mas uma coisa é certa, esse debate é absolutamente fundamental para o futuro da justiça no Brasil. E com certeza é uma conversa que está muito longe de terminar.